Cartas de Paulo aos Romanos. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Nós iniciamos a carta falando ali o momento da saudação, que o apóstolo ele faz uma breve oração, a oração de agradecimento, e o apóstolo ele também explana ali o desejo dele ir a Roma levar o evangelho. E já no segundo capítulo, o apóstolo ele vem falando da cólera contra os judeus. Aqui é como se fosse um castigo contra os judeus. Eles não dessem ouvido ao evangelho, se eles não dessem ouvido a verdadeira verdade que estava no Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ali uma necessidade do apóstolo que ele está explicando a culpa de judeus e também de gentios. Ele tem a preocupação em dizer que não existe uma acepção entre os povos e que Deus ele está sobre o domínio de todos os povos. E a importância, nós vemos que no decorrer do texto, o apóstolo ele também se pega a trazer a história de Abraão. Nesse momento, conforme ele está falando diretamente para judeus, ele se apega à história do próprio Abraão para explicar que essas raízes, esses povos, essas várias pessoas que seriam filhos de Abraão, são até os confins da terra. E que não é como os judeus imaginavam, que essa palavra seria só para judeus, que judeus são somente o único povo de Deus. Então aqui ele veio para desmistificar, para tirar toda essa situação de cegueira espiritual e principalmente entendimento equívoco, que tanto, infelizmente, divide pessoas até os dias de hoje. Na passagem bíblica é interessante porque o apóstolo Paulo, ele fala que Abraão é justificado pela fé. Por quê? Porque aqui, certamente, o apóstolo ele está trazendo a informação de que os judeus que praticam a palavra de Deus, os judeus que seguem a lei, eles ficam ali no contexto de eles praticarem todas as leis do Senhor, isso vai colocar eles no céu. Então, quando esse homem ele foi justificado pela fé, o apóstolo explica ali o ponto para vocês entenderem. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude da sua observância, aqui no caso da palavra ele está dizendo, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é justificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurados o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Então aqui, ele está exatamente explicando que para uma pessoa, ela subir aos céus, não vai depender de você ser firmado na lei de Deus. Porque essa justiça virá de Deus. Porque a graça é do Senhor. E não se pode um homem se gloriar porque ele cumpre a lei e ele vai estar no céu. Porque o povo judeu, assim como ele, que também é judeu, antes do Senhor Jesus Cristo ter um encontro com ele, o Senhor Jesus Cristo abriu os olhos dele espiritual. Porque os olhos dele, carnal, só conseguiam ver a lei. Então ele era aquela pessoa que, olha, tem que praticar a lei. Você não pode fazer outras coisas, eu vou cortar sua cabeça, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então assim, para ele, era sempre da forma com que a lei estava estabilizada. Só que aqui o apóstolo também, ele traz no texto a importância de que nós não podemos desconsiderar a lei. Nós só não podemos, por meio dela, nos subestabelecer como salvos no reino do Senhor. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Não existe um cumprimento completo. Se aquele que fala que cumpre a lei, existe mentira em seu coração. Então aqui o apóstolo ele deixa bem claro para esses judeus e ele enfrentou uma dificuldade muito grande para falar com os judeus. E aqui nós vemos o apóstolo falando acerca da justificação pela fé. Então aqui é o momento pela qual ele explica que todo aquele que está em Cristo, diante de todas as dificuldades e de desafios que ele terá, ele conseguirá ter paz, ele conseguirá vencer, porque certamente a luz do Senhor Jesus Cristo vai fortalecer essa pessoa, vai fortalecer a caminhada desse servo fiel. E aí vem o momento mais bonito da Escritura, que eu tenho muito carinho e muito apreço. Ele fazendo a principal referência das Escrituras entre a morte de Adão e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele traz a referência que nós morremos na situação, na condição de Adão, e nós temos vida na condição do Senhor Jesus Cristo. E aqui é muito fantástico, é muito bonito de ver a conexão que tem da antiga lei para o Evangelho, a antiga lei para as cartas paulinas. Então nós vemos a letra e nós vemos a condição da prática. Nós vemos o contexto antigo, algo que era muito específico para judeus, para a compreensão do próprio povo que tinha ali a Torá, e logo mais está disponível a toda a humanidade por meio dos romanos, quando ele traz, mas aqui ele está fazendo toda a tentativa possível de explicar para um povo igual a ele, que lia as escrituras igual a ele,
E ele tentando explicar sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho, citado lá em Isaías, que está na Torá e que todo judeu medita sobre aquela passagem também. E lá está escrito, quem conhecerás o Santo dos Santos, os céus, e conhece o Pai e o Filho. Então, aqui é tão bonito porque é a tentativa dele, do Evangelho. Então, a gente vê também que ele explana, ele adentra esse assunto, explicando, certamente, e ele também fala que o cristão é servo da justiça, ele é servo do Senhor Jesus Cristo, ele é servo da verdade. Olha o que está escrito nessa passagem específica aqui. Graças a Deus, porém que, depois de terdes sido escravos do pecado, obedeceste de coração à regra da doutrina, na qual tendes sido instruídos, e libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou-me servir de linguagem corrente entre os homens por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Olha que bonito. Porque aqui ele está exatamente falando que a justiça de Deus vai precisar imperar na terra até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o Emanuel. Nessa situação, ele também fala que certamente, diante de toda a iniquidade do mundo, ele está dizendo a seguinte reflexão: não basta você ser um crente. Não basta você salvar você e a sua casa. Você precisa ter compaixão daquela alma, daquela outra pessoa. Uma novidade aos judeus que antes não era uma preocupação. Eles estavam certos de que eram um povo, aquele escolhido por Deus. Se acontecesse a volta de Deus, eles estariam subindo e a humanidade estaria indo para o inferno. Assim como as escrituras dizem, por resultado do pecado e das iniquidades. Mas aqui o apóstolo Paulo diz não. A situação ela é mais profunda. Eu preciso olhar para você, mas eu preciso olhar para esses povos. Eu preciso olhar para o outro. Porque Deus está preocupado com a alma dessa pessoa. Um certo constrangimento. E também deve ser muito complicado porque nós vemos a falta de conversação entre o judaísmo e o cristianismo. Mas aí é uma conversa para outro momento. This civilization, Rome, is order.